Estou ao vivo, estamos ao vivo, eu e Ganesha. Quero saber quem que tá aí. Já vão me falando se estão me ouvindo também. Se chegaram de surpresa ou se estão aqui especialmente para essa live de hoje. E Pri, me fala de onde vocês são. 108, gente, 108. Já ficou muito poderosa essa live. Com Ganesha aqui nessa ótima presença. Eu vou. Amiga! Pensando muito em você, gente. A gente vai fazer umas lives, hein? Finalmente. Tô, tô programando com umas pessoas muito especiais, umas convidadas, pra gente falar de coisas muito elevadas e assuntos muito interessantes. Que bom, Macapá da França, Minas. É muito gostoso sempre saber que tem gente de muitos lugares. Eu tô na Austrália, né? Não sei se é todo mundo que sabe. E, bom, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Porque depois eu vou sentar um pouquinho mais pra trás aqui, pra ficar melhor, né? Apresento o meu quartinho pra vocês, aqui da Austrália. Que tem Ganesha aqui e tem algumas forças, muitas forças, né? Tem um filtro dos sonhos, tem várias plaquinhas e tem vários pedacinhos de vários lugares, da Índia também. Tem aroma, eu sempre antes de fazer qualquer coisa, gente, é muito, não é propaganda, é amor mesmo, mas a Pomander, aí que nem isso aqui é pro chakra laríngeo, eu já peguei, já espirrei, né, pra coisa da comunicação, né, e tem pra todos os chakras, eu sou apaixonadíssima pela Pomander, conheço inclusive a Márcia, enfim, são pessoas muito queridas, né, que também, e não é de verdade, não é, eu só falei porque realmente eu tô sempre, quem faz prática comigo também sabe, de Las Vegas, que legal, Uberlândia, quem faz prática comigo sabe que eu sempre usava também, então é muito legal você ter alguma óleo essencial também, né, tudo aquilo que traga essa conexão, né, e essa parte mais ritualística. E, já tem bastante gente, são 310 pessoas, que alegria ter todos vocês aqui. Como eu falei, não sei quem tá chegando de surpresa, né? O nome é Pomander, gente. Eu sempre, assim, faz tempo que eu não coloco, mas vira e mexe eu colocava alguma coisinha deles, assim, no Instagram e tudo. É muito maravilhoso mesmo, assim, sabe? E são vários temporais de bar, né? Vários óleos essenciais, o cheiro é muito bom. Eu uso de perfume, de tão bom que é. E, bom, então, como eu falei, a gente já tem bastante gente, né? Eu vou. Ah, que legal, Lu! Eu lembro, na verdade, eu conheci mais de uma pessoa no banheiro, que assim já me parou assim. É que a Lu comentou, a gente se conheceu no banheiro. Já aconteceu uma vez no aeroporto, me pararem, uma vez também num curso de coach, uma vez assim, vezes aleatórias, de falar, ai, você é a Raíssa local, né? Tipo, muito legal. É, Bom, pra quem tá perguntando, falar a última vez só do. Isso é Pomander mesmo, tá? O sprayzinho que eu uso assim. Então. E é um spray, né? E tem bastante óleo essencial dentro, mas é pro aroma e pro seu corpo também, né? E, bom, eu tô muito feliz que vocês todos estão aqui. Eu vou tirar os comentários por enquanto, porque eu vou sentar um pouquinho mais pra trás e vou falando, né? Assim, um pouquinho. Ah, hello, Di! Gente, a minha flatmate tá aqui, né? Que eu falei, eu tô na Austrália. Então, ela tá aqui do outro lado. Sempre que eu faço as lives à noite, assim, né? Então, aqui, gente, aqui, eu tô quase indo dormir. Indo dormir às 11 horas da noite, né? Que são 13 horas na frente. Então, falando aqui diretamente do futuro pra vocês. Mas vale a pena. Até eu tinha pensado em fazer uma prática também, mas hoje eu quero falar com vocês e, e fazer uma meditação, né? Eu tô colocando bastante prática no YouTube, que tem uma série lá, Yoga Todo Dia, né? Que não tá sendo todo dia, tá sendo toda semana, mas para que vocês façam todos os dias com bastante temas. E então eu achei legal dedicar essa live a um bate-papo mesmo, né? E uma meditação. E queria fazer uma meditação, me conectei para esse momento. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu pensei em ir lá para trás para
Mas eu acho que eu vou ficar aqui. Eu não sei se eu vou desativar os comentários. O que vocês acham? É que às vezes eu me atrapalho um pouco, mas eu acho que eu gosto de sentir vocês, né? Porque senão parece que a gente tá falando sozinho. Então eu gosto de ter a energia de vocês também, né? Então, acho que eu vou tentar. Se eu ver que eu me desconcentro muito, né? Porque aqui eu vou indo embora, né? Vocês sabem, quem já participou de alguma live sabe que eu vou falando, aí parece que eu não termino uma coisa e chega a outra. E, vai indo embora assim, né? Aí eu paro pra ver uma pergunta, aí tipo um comentário, aí vai embora. Então, assim, às vezes é melhor focar, mas então eu quero sentir vocês e vou deixar. Tá, desativa? Tá bom. Então tá bom. Ah, que linda, gratidão. Muita gratidão. Mas é verdade, uma das minhas existências, vocês me conhecem, né? Que eu acho que eu devo ser a pessoa que menos fez live até hoje. Mas bastante conteúdo no YouTube e tudo, né? É realmente várias questões, assim, mas também eu tenho um pouco de resistência mesmo, né? Mas é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, vocês vão me ajudar e tá chegando aí umas lives com umas convidadas muito especiais também. Além de umas que eu tô me comprometendo a fazer, até porque uma das coisas que me veio, não necessariamente com o tema dessa live, mas essa questão que, assim, eu me permito muita coisa hoje em dia, apesar de eu me cobrar, e eu acho que, assim, todo mundo se cobra um pouco na vida, né? Esse sentimento de cobrança é natural para todo ser humano, né? Principalmente um ser humano em constante evolução, que eu acredito, que eu tenho certeza que todos aqui somos, né? Existe essa cobrança, mas existe também essa permissividade, né? Você se permite muito. Então, hoje em dia eu me permito muita coisa, sabe? Eu me coloco em primeiro lugar para muitas coisas, apesar de eu viver em função do meu propósito, eu realmente consigo me permitir. Eu falei, não, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso, né, ter o meu momento agora para mim, inteiramente para mim, né? Não fazendo nada ou fazendo alguma coisa, uma meditação, uma prática, enfim, que seja, vendo um documentário, lendo um livro, né? Mas, mas eu percebo que eu fiquei um pouco na zona de conforto, né? Assim, até nessa questão de live, por exemplo, né? Que eu fico assim, eu não tô sentindo muito, assim, que eu quero fazer, e eu sei que, mas as pessoas, apesar de eu compartilhar no YouTube, né? E de outras formas também, e tudo que eu faço é pelo meu propósito, a gente fica. Esse limiar é muito sutil, sabe? Entre você se permitir esse conforto necessário para você, para o seu bem-estar, e você perceber que você tá acomodado na sua zona de conforto, né? Então isso é muito interessante a gente começar a perceber. E eu tô percebendo, né, já percebi há um tempo, na verdade, que com essa questão das lives, eu acho que eu preciso me dar uma chacoalhada, assim, e vocês me ajudam nisso e me motivam nisso, né? E eu sempre falo, assim, quando eu apareço pra fazer live, né, que realmente vocês são minha motivação maior, porque eu tenho uma resistência mesmo, e eu, né, não tenho nada a esconder, assim, eu acho que todos temos alguns pontos de limitação, né, e é justamente a gente buscar compreender o que é essa resistência, né? Da onde que ela vem, por que que ela existe, né? E eu tenho percebido isso, né? Que apesar de eu me permitir, de eu querer me permitir, poxa, eu já me dedico tanto ao meu propósito, eu já trabalho tanto com muito amor, né? Mas também com muita dedicação. Então, qual que é essa resistência? Mas eu sinto que eu tô precisando aparecer mais por aqui também, né? Apesar de eu acreditar em outros canais de comunicação e principalmente no YouTube, né? Que é onde eu compartilho bastante coisa. Eu acho que eu preciso sair um pouco dessa minha zona de conforto, de permissividade, de falar, ai não, né, eu não tô sentindo de fazer uma live, então não vou fazer, porque quem trabalha com isso, tem muita gente que tem essa coisa naturalmente, né, de querer mesmo. O compartilhar é essencial nesse momento, né? Inclusive é um dos pontos que eu quero falar. Hoje eu tô aqui com o meu caderninho e também tem o computador aqui, só para alguns tópicos, né? Eu acho que é essencial esse momento a gente compartilhar, porque a harmonia do todo realmente precisa do compartilhar de cada um, então às vezes é uma pequena coisa que você fala, que você compartilha, que você acredita que ressoa para outra pessoa, né? Então a gente vai realmente se conectando com mais pessoas, né? Numa egrégora
de luz, porque nesse momento de tanta densidade é preciso mesmo a gente se fortalecer dentro de nós, mas no outro e com o outro, né? Então é essencial você compartilhar aquilo que tem vibrado para você, né? Porque eu acho que é um momento de transição para muitas pessoas, né? Até essa coisa assim, muita gente indo até para online, enfim, né? Se virando assim diante dessas novas circunstâncias, né? Então, existe muito medo, né? Porque é normal, a gente tem medo. Quando você compartilha uma coisa, uma das primeiras coisas é essa questão do julgamento, né? A gente tem medo do julgamento alheio. E não é a questão de falar, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, né? Porque no final das contas, todos estamos, né? Todos nos importamos com aquilo que o outro pensa, né? Não tem como falar que a gente não se importa. É claro que é um trabalho que a gente desenvolve de equanimidade, né? Para que cada vez mais justamente a gente se liberte do julgamento alheio, né? E na medida que a gente se liberta do julgamento alheio, a gente percebe que muito do julgamento alheio era o nosso próprio julgamento, né? Então desenvolver essa equanimidade, realmente assim, aos poucos, deixar de se importar com o que os outros pensam e não com esse ar reativo e defensivo, eu não tô nem aí porque você pensa, porque muitas vezes essa é a reação, mas no fundo, quando as pessoas reagem dessa forma, é quando elas estão mais ainda, assim, se importando com o que os outros pensam, né? Mas é importante a gente desenvolver mesmo cada vez mais essa capacidade de não se importar, não com desrespeito ou com esse reativismo, né? Tipo, com essa reação, mas justamente com esse exercitar, se empoderar daquilo que a gente acredita de nós mesmos, né? Porque nesse momento de transição para muitas pessoas, né, de carreira, de vida, de tudo, né, porque a gente sabe que agora, o que está acontecendo agora é um convite para mudança em vários sentidos, né, cabe cada um no seu processo compreender e atuar essa mudança. Mas nesse momento de transição, né, é muito comum que venha à tona essa questão que você vai mudar alguma coisa, né? E isso vai te colocar num lugar de desconforto, né? E de desconforto no sentido de vulnerabilidade, né? Onde você vai precisar de coragem, né? Para se expor de várias formas, né? Aí eu citei a questão de muita gente indo pro online, gente que não... né, que nunca tinha feito nada online, enfim, isso é uma das coisas, né? Um exemplo concreto do que é esse chamado para mudança e também exposição à vulnerabilidade, né, num espaço novo. Inclusive eu recebi muitas mensagens assim de conhecidos, né, falando, até minha mãe começou a fazer, minha mãe é professora de faculdade lá em Santos e também começou a fazer umas coisas mais online. Ela falou assim, nossa, como é que você consegue? Porque assim, é engraçado, quando a gente se coloca na câmera e vê um vídeo, por exemplo, você vê, por exemplo, para um stories que você faz, né? Tipo assim, você começa a perceber os seus defeitos, né? A gente é muito autocrítico conosco, né? Então, justamente o que eu tenho falado, o que eu tô falando, essa questão do julgamento, é muitas vezes o nosso próprio julgamento, né? Não só o julgamento alheio. E aquilo, quando a gente se expõe dessa forma, né? E a internet é uma forma que você se expõe completamente, porque assim, todo mundo pode ver o que você está fazendo, você não pode... cada um vai interpretar de uma forma, porque aquilo, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, né? Cada pessoa tem uma lente para o mundo. Então aquilo que eu vejo não é o que você vê e vai ser diferente a nossa interpretação, né? Assim, completamente diferente. Eu vou passar uma mensagem para você agora e cada pessoa que tá aqui escutando, apesar de eu acreditar que, apesar de ter muitas pessoas, eu tô falando com você, você é única, né? Única pessoa. Mas cada pessoa que tá aqui vai absorver uma coisa, entender de uma forma ou até julgar e tudo bem, né? Assim, então vai interpretar essa mensagem, o que eu falei, de uma forma, né? Porque a gente realmente
a gente interpreta e, e experiencia e vivencia o nosso próprio interior, né? As nossas próprias projeções. Então, assim, é aquela questão da autorresponsabilidade que, assim, que eu já falei demais pra vocês no YouTube, enfim, em todo o meu conteúdo, assim, é, da gente cada vez mais perceber isso, assim, que o mundo ao nosso redor é realmente a nossa própria projeção, né? Então essa questão do julgamento também, eu já compartilhei em vários textos, né, que quando a gente julga o outro, a gente, com certeza a gente é muito crítico e julgador com a gente mesmo, né? E tudo aquilo que a gente vê no outro existe na gente, inclusive as piores coisas, que geralmente são aquelas que a gente julga, né? E o que eu tenho feito muito também, eu assim, desde sempre eu trabalho muito essa questão do julgamento, né? Porque todo mundo julga muito, né? E quanto mais você pratica, né, mais você está nesse caminho, mais você percebe o quanto você julga, né? E o mais importante é sempre a gente retornar para um espaço de equanimidade e neutralidade, porque porque assim, a mente vai levar a gente para espaços de julgamento, né? Para lugares de julgamento. Quando você vê, você já quer julgar alguém, eu sempre busco. Primeiro, assim, às vezes perceber o que em você existe daquele julgamento é too much, assim, você já percebe que você já aceita, né, já tá lá querendo aceitar que é o seu julgamento, a sua projeção. Mas se você de imediato não quer reconhecer o que em você está projetando aquilo, ou por que que aquilo te incomoda, né? Às vezes é uma sua fraqueza e aí você tá vendo no outro e aquilo te incomoda. Eu sempre procuro pensar assim, mesmo com empatia, sabe? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como é que eu estaria fazendo, né? E enxergar as coisas boas também. Porque às vezes a gente julga sem. É que nem a pessoa que reclama, mas não apresenta a solução. Às vezes a gente julga sem conseguir ser melhor. Não que seja uma competição, tipo, você melhor, mas assim, quero dizer assim, a gente julga sem estar pensando, nossa, será que eu estaria fazendo tão bem quanto, ou mais ou menos assim, se eu estivesse naquele lugar, né? Então é muito assim da natureza humana a gente julgar muito, né? E um exercício excelente para sua evolução é praticar o não julgamento e cada vez mais perceber como você julga os outros, né? E a sua família, os seus relacionamentos e tudo aquilo que está ao seu redor, né? E cada vez mais reconhecer que isso é tudo nosso e se colocar nesse lugar de, poxa, se eu estivesse fazendo, como é que eu estaria, né? Fazendo assim, usar essa empatia, até porque o julgamento, né? É assim, a gente tá na terceira dimensão, né? A gente vai falar até um pouquinho disso assim, mas tá nessa terceira dimensão, vivenciando essa densidade, essas emoções, justamente pra gente escolher estar aqui para esse processo evolutivo. Mas assim, a quinta dimensão, né, indo um pouco além, não existe o julgamento. Tanto é essa coisa do certo e errado, não existe o certo e errado mesmo, né? Por mais que seja difícil pra gente entender, o universo não compreende o certo e errado, o universo compreende realmente a experiência, né? E então é o não julgamento completo, né? Até quem viu aquele filme, que eu acho legal assim, que traz uma pra pessoa compreender, né? O filme A Cabana, que até coloca assim na questão do assassino, né? Que o assassino assistam se vocês não assistiram, mas que muita gente até nem gostou do filme, até acho que por não entender, não compreender muito a mensagem, né? Mas que até o mesmo assassino, mesmo o mal aqui nesse plano, nessa dimensão, por mais que a gente compreenda que não é certo, né, e tudo mais, não é um julgamento, não é julgado pelas leis do universo. Claro que existe o karma, né, karma e dharma, mas assim, não é nessa coisa do certo e do errado, né, então esse julgamento forte de certo e errado é uma questão da condição humana e da terceira dimensão, né, e cada vez mais a gente precisa se desconectar desse julgamento, porque se a gente quer evoluir, e é o que todo mundo quer estando aqui, justamente a gente precisa se desprender do julgamento, né? E elevar. Então a única forma da gente ascender, né, para a quinta dimensão, para outras dimensões e para que a gente possa realmente fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Uma das coisas é lidar com todas as emoções e
talvez extinguir o julgamento, que assim seja, assim é, né? Mas é trabalhar nesse julgamento. Então, voltando um pouquinho só para essa questão, só vou colocar aqui uma, uma musiquinha bem de levinha, assim, só pra gente ir voltando para essa questão de julgamento, né? Porque eu acredito bem nisso, assim, que todo o julgamento. Ai, gente, eu não. É incrível como eu. Não vou alimentar isso pro universo, eu não vou jogar essa informação, mas eu vou falar que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito louco. Não, pronto, já fiz. Mas voltando então para essa coisa do julgamento, que a gente tá se propondo um pouco mais, né, nessa mudança, assim, em qualquer situação que seja a sua, e com certeza no espaço de mudança, as pessoas ao seu redor podem te julgar, né? E na maioria das vezes esse julgamento externo reflete o seu próprio julgamento interno. Então, quando isso principalmente te desestabiliza, né? Se alguém fala alguma coisa que te incomoda profundamente, ou que nem que não seja profundamente, mas que te incomoda, então se o que a pessoa, uma crítica, por exemplo, eu no YouTube, ou que seja com a vida, uma pessoa vem e me critica de alguma forma, né? Se aquilo é algo que não tá bem resolvido dentro de mim, aquilo vai me incomodar bastante, né? Então aquele julgamento do outro, né, que me incomodou de tal forma porque reflete um julgamento interno meu próprio respeito, né? Reflete aquilo que eu uma fraqueza minha, né? Então eu sempre estava até falando com a minha amiga, Letícia é uma das convidadas que eu vou trazer pra gente conversar de assuntos elevados aqui no canal, no YouTube, né? No YouTube, no Instagram. É tipo, é justamente essa questão, quando alguém te critica, e aí a crítica, o julgamento é uma crítica, né? No sentido assim, o que o outro pensa, você se desestabilizar com o que o outro pensa, então toda essa questão de projeções, interpretações do mundo, como os outros veem, como cada um enxerga de uma forma, né? De acordo com a sua própria experiência, com as suas próprias lentes, né? Então, tudo isso, essa crítica, esse julgamento alheio, pode ser um caminho para o seu progresso. Sempre é, na verdade, né? Porque, como eu falei, primeiro, se aquilo de alguma forma, te desestabilizou, quer dizer que você tem alguma coisa com aquilo enfraquecido dentro de você, que você precisa trabalhar em você. E eu sempre, como eu falei, as pessoas, mesmo as pessoas próximas, né, num momento de transição, que a gente tá fazendo assim, essa lava de 600 mil, né, mais de 630 mil, sei lá, pessoas que acompanham o YouTube, né, que acompanham o conteúdo. Então, assim, nesse caminho todo eu tive pessoas muito próximas de mim, até falando, por que vai dar certo? Por que você vai fazer isso? Pessoas, nossa, quantas pessoas assim, eu tinha vergonha de falar, tipo, você tem um canal no YouTube? Então, assim, eu atraí esse próprio julgamento de agora tem o quê? 4 anos? Ou 5 anos? Não sei. Mas, assim, eu atraí essa coisa, porque no começo, antes até, pode ser até uma das minhas existências, acho que hoje em dia não, né, com live, mas tô falando, no começo, eu ficava meio envergonhada, assim, de, tem um canal no YouTube, nossa, tipo assim, e as pessoas, e muita gente, até do yoga, inclusive, né, porque, yoga não se ensina online, ou, tipo, como é que você pode fazer as coisas online? Eu sentia também nas pessoas, assim, no YouTube. E aí você tinha medo, dava medo, assim, de eu falar uma besteira, ainda mais no mundo do yoga, né? Se eu falar alguma coisa errada, tipo assim, eu falar uma besteira. Porque às vezes não é que você, quando você tá falando, né, quando você tá dando o seu melhor pra ser quem você é, às vezes você acaba falando, sei lá, alguma coisa que você não gostaria de falar, ou sei lá, não tão precisa como informação, então às vezes acaba saindo uma coisa imperfeita, que é como somos, completamente imperfeitos, né? Só que o que acontece? Isso como né, no caso da internet, tá aberto para todo mundo ver e todo mundo te olhar e você inclusive depois rever e falar, nossa senhora, como é que eu falei isso? Ou por que que eu não falei outra coisa, né?
Então, assim, tá aberto completamente pro julgamento, tá julgada assim pra ser, né, para ser julgada e não poder se defender, né? Então, assim, é muito comum e pessoas próximas de você mesmo podem falar coisas, né, que podem te tirar, te colocar pra baixo. Só que você, aos poucos, você vai criando essa capacidade de fortalecer, se fortalecer, né? Usando sempre, focando nas suas qualidades, focando naquilo que você pode fazer e usando as suas fraquezas, os seus pontos fracos para que você vá melhorando, né? Para que você vá evoluindo, que você vá se aperfeiçoando. Então, é muito comum que pessoas próximas, até por preocupação, por amor a nós, né? Elas vão falar, olha, não faz assim, ou por que que vai dar certo, né? Tipo, então assim, e aí todas essas críticas ou todas essas não são, nem são, eu ia falar tipo agulhadas assim, é quase uma coisa meio provocativa assim, mas não é que seja, mas elas podem te fortalecer. Então todo esse julgamento que possa vir do outro e no fundo de você mesmo, podem ser um grande instrumento para o seu aperfeiçoamento, né? E para que você faça cada vez com mais maestria aquilo que você está se propondo a fazer, né? Então eu tô falando tudo isso porque um dos pontos que eu queria falar, que na verdade eu fui falando assim de outras coisas, é que eu realmente acredito que nesse momento de transição, né, de mudança para muita gente, muitos vão passar ou estão passando por essa questão de fazer alguma coisa nova. E aí eu citei o exemplo do online. E fazer essa coisa nova, né, se colocar num espaço de vulnerabilidade, vai te desestabilizar, às vezes, emocionalmente, né, e até essa questão do julgamento, né. Então, isso é natural, né? Isso, qualquer processo da sua vida, qualquer coisa que você faça novo, de novo, né? Qualquer mudança, qualquer desafio, é, vai te levar para um espaço de vulnerabilidade, né? E isso, eu meio que me conectei para essa live, além daquilo que uma meditação que eu quero conduzir para vocês, eu me conectei um pouco assim, o que que eu colhi, né? Assim, o que que eu posso falar para as pessoas, além da minha gratidão, isso eu expresso sempre, todas as manhãs, né? Acho que eu tá alinhada com o meu propósito, eu ter vocês comigo é um dos motivos que eu agradeço profundamente todas as manhãs. Mas assim, de aprendizado mesmo, porque eu vejo muita gente me perguntando, nossa, como é que você fez? Nossa, como é que você conseguiu? Tipo, e eu falo, nossa, eu não, eu ficava meio parada assim, pensando, eu não sei, porque eu não fiz nada, assim, claro que eu me dediquei muito, né? Mas eu quero dizer assim, até coisa de marketing, assim, eu nunca usei estratégia nenhuma, meu marketing sempre foi o universo, né? Tipo assim, eu nunca realmente, eu não sei assim, tecnicamente o que eu fiz, ou tipo assim, né? Alguém que fala assim, essa é a receita pra você seguir, como é que você vai fazer sucesso na internet? Eu não sei, gente, eu não sei isso. Mas o que eu posso passar da minha experiência é isso que eu tô falando agora e essas coisas que eu quero falar pra vocês e já comecei, porque é justamente uma coisa que eu percebo que vai servir pra todo mundo, né? Pra qualquer pessoa, pra qualquer processo que você esteja vivenciando nesse momento de transição, eu tenho certeza que o que eu senti de compartilhar hoje, me conectando é, com a minha experiência nesses anos no YouTube, de tudo aquilo que eu construí, eu tenho certeza que pode fazer a diferença para você, né? E para cada um que tá aqui e coloca, nem que seja alguma mensagem, uma pequena mensagem, né? Alguma coisinha assim que vai te falar, poxa, realmente eu vou me empoderar disso que eu sou, né? E vou construir aquilo que tá latente dentro de mim. Então, por isso que eu tô trazendo esses temas, né, que eu vou falando ao decorrer aqui. Então, até essa questão da gente mesmo se julgar, da gente olhar, da gente ver todas as coisas, os nossos defeitos. Eu sei, eu até hoje, eu às vezes eu gravo assim e falo, caraca, meu, assim, meu potencial, eu sou tão melhor ao vivo, sabe? Assim, é que nem a questão do inglês aqui, tipo, na Austrália, às vezes eu falo, meu, eu sei que eu sou tão melhor do que isso.
E saiu uma coisa dessa, sabe, assim. Então, assim, às vezes a gente conhece nosso potencial e a gente se frustra porque parece que na hora, que seja na câmera, na hora que você tá falando aqui, ó, tipo, pra 590 pessoas, ou tipo, parece que aquilo, meu, tudo se esvai, assim, você fala, meu, cadê aquele potencial que eu sei que existe dentro de mim, né? Então é normal, assim, isso é um pouco de inteligência emocional que eu confesso. Eu sempre falo, eu não gosto de jogar essas coisas pro universo, mas eu gosto de falar realmente pra vocês, assim. Às vezes eu acho que eu tenho zero inteligência emocional, sabe? Porque, tipo, parece que se eu fico um pouco nervosa, assim, ansiosa, aí já parece que tudo, né, fica destrambelhado e, tipo, mas no fundo, é nesse espaço. A gente só cria coragem porque a gente tá, porque existe o medo, né? E a gente só cria coragem porque existe a vulnerabilidade. Porque se a gente não tivesse a vulnerabilidade, não tivesse o medo, a gente não ia criar essa coragem. Então é meio que aquela coisa até da polaridade. A gente só conhece a coragem porque o medo despertou dentro de nós. Então isso vai ser sempre um processo contínuo de evolução para você, e em qualquer âmbito, porque até hoje eu tenho medo e me sinto vulnerável, e tipo, e só que eu tô melhor, com certeza. É, então, que nem eu falo assim, eu uso, é que eu tô falando uma live aqui para nossos 630 mil inscritos, né, assim, como homenagem, enfim, que é todos os dias uma eterna gratidão a tudo isso, mas é, eu tô pegando alguns exemplos práticos da minha vida e muita gente me pergunta também. Eu tenho percebido, assim, na minha vida, realmente, assim, as pessoas que eu conheço, todas as pessoas ficam admiradas e eu também não gostaria de realmente passar uma mensagem que eu acredito que faça diferença para qualquer pessoa, independentemente se vai querer alguma coisa, tá passando alguma coisa para online devido a toda essa situação ou não, né? Então, assim, que eu tava falando, que eu tava com um negocinho, assim, um pontinho que é pra seguir, que era do vídeo, que a gente, de gravar, assim, da gente conhecer o nosso potencial e às vezes não conseguir passar ele, tudo bem, né? Porque saber, eu falei, hoje em dia, os últimos vídeos que eu gravei na Austrália, que são os que eu tô postando no YouTube agora, assim, semanalmente, que tem yoga e tem eu falando, foi, assim, os melhores vídeos que eu gravei. E, assim, já são quatro anos, né? E eu falei, caramba, finalmente assim. E mesmo assim, tem coisa que eu falo. Às vezes você sabe o que você é capaz, do que você sabe. A gente sabe tanta coisa e chega na hora assim, parece que foi embora. Tipo, parece que não sabe mais nada, parece que não sabe nem falar português, porque você fala tudo errado. E idem aqui com o inglês, assim, às vezes. Então, assim, vai ter qualquer coisa na sua vida que você esteja fazendo diferente e assim, quem está conectado a um processo evolutivo sabe que você sempre poderia ser melhor, né? Sabe que você vai sempre poder melhorar. E por isso que uma outra coisa, além disso da gente trabalhar a questão de trazer uma equanimidade no que diz respeito ao que os outros pensam e também menos autocrítica no nosso próprio julgamento interno, até porque o nosso julgamento interno reflete o externo e tudo aquilo que você aponta no outro, se você vai julgando, tem certeza que vai vir para você também. E não também porque é tudo, né, ação e reação, mas também porque é natural, porque você tá vibrando aquilo. Então, começa a perceber, quando você para de julgar os outros, se você tá julgando os outros sempre, você pode ter certeza que você tá sendo sempre julgado, bastante também, assim como você tá julgando o outro. Então, quanto menos você julga o outro, menos você vai ser julgado. Isso é prática, vocês vão perceber. Se vocês ainda não perceberam, mas eu tenho certeza que já. E então a questão do julgamento que eu tava falando, aí gente, me perdi de novo. Alguém me ajuda? Do julgamento. Eu queria só falar uma coisinha. Alguém me ajuda? O que eu tava falando? Assim, eu sei que eu tava falando, entendeu? Mas eu queria. é, a questão do julgamento. Vamos lá. E. Deixa eu ver. Ninguém aqui, uma cola. Tô esperando uma cola aqui. Ninguém se habilitou. Tá bom, então eu vou aqui. Tá, não, tudo bem, mas é isso. É que assim, a gente. Por isso também, sabe, gente? Isso é legal, você vai mostrando a sua parte natural.
eu poderia, como muitas vezes eu já fiquei assim, às vezes eu parava e ficava nervosa demais, assim, agora eu já falo pra vocês, gente, o que era mesmo que eu tava falando, né? Porque é normal a gente meio que se perder, assim, e a gente vai, com o tempo adquirindo, melhorando em tudo aquilo que a gente faz, né? E da imperfeição, né, junto com essa coisa do julgamento, né, que com certeza o julgamento interno que você que você faz, né, que você pratica entre as que você tá fazendo, porque não deixa de ser, né? Ou você pratica o bom ou você pratica o ruim, a sua mente tá lá. Você vai receber também de alguma forma. E também a questão de ter essa consciência da imperfeição. E saber que tá tudo bem, né? Que nem como eu falei dos vídeos. é, você. A nossa versão ideal nunca vai estar pronta, né? E a gente vai estar sempre se moldando, sempre melhorando. E eu conheço pessoas de potenciais enormes, assim como eu também, que por um tempo assim, por serem muito perfeccionistas, ficam paradas e não compartilham. Eu tava falando no começo da live a importância do compartilhar. Isso vale pra mim também, vale pra mim pra uma live, que vocês sabem que eu faço poucas, né? E também que eu tô imersa aqui nas minhas coisas, mas às vezes eu falo assim, já me falaram também, meu, às vezes qualquer coisa que você tenha pra falar pode fazer diferença pras pessoas. Então, assim, de nada adianta o nosso conhecimento guardado, né? Porque o que eu percebo até às vezes as pessoas não conhecem nada, assim, tipo assim, são iniciantes no yoga ou iniciantes em várias coisas, e aí o que você tem com certeza pode agregar para as pessoas, né? Então, assim, a gente precisa se libertar dessa necessidade de tá perfeito, né? Claro que tem que estar muito bem feito, e eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou perfeccionista, eu acho, hoje em dia eu acredito que seja um nível saudável, mas eu acho que tem que fazer bem feito, né? Tem gente que é mais. Tudo bem se você quiser fazer fazer do jeito que for, assim, é legal também, né? Cada um tem uma forma de se expressar e de se comunicar e de contribuir, né? Eu não gosto, eu gosto das coisas feitas mais direitinho, assim, mas. Mas assim, se liberta dessa questão de achar que você não é bom o suficiente. Por isso, um mantra que eu tenho feito muito, inclusive, é devo ter feito em inglês aqui, mas assim, porque eu tô tentando ao máximo absorver, né, o meu inglês, assim, melhorar, mas é que eu tava escutando um podcast e, tipo, que eu sou o suficiente, né, tipo, I am enough, e, tipo assim, você é suficiente, você é suficiente. Aí me vem outro mantra, que é uma música, que tem até na minha uma passada do Spotify, Yoga Mudra, Mantra, Mudra. I am everything I wanna be. Eu sou tudo o que eu quero ser. I am everything I wanna be. Eu sou tudo o que preciso. E aí I am everything I wanna be. I am everything I need. E fica cantando isso. Então eu sou tudo o que eu quero ser. Eu sou tudo o que preciso. Eu sou suficiente, né? Então você se empoderar que você já é tudo aquilo que você precisa, né? Você não precisa, por isso que eu até bato muito na tecla assim, cara, tem coisas maravilhosas sendo compartilhadas e vive a internet, né? De tanta coisa boa que tá acontecendo na internet com tudo isso, mas assim, também não fica, é muita informação, então assim, até eu tô vendo umas coisas de registros akáshicos e tudo mais, que eu tô muito nessa pegada, gente, vou contar pra vocês mais. Essa live tem que dar tempo. Mas assim, que assim, a gente sabe que a gente já tem tudo dentro de nós, né? E é claro, meu, conhecimento é um grande caminho para nossa evolução. Né? A gente sabe também que a gente precisa integrar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria, inclusive compartilhar, ensinar uma forma da gente aprender e integrar, né, ainda mais. Mas tá tudo dentro de nós mesmo, né? Então, quanto mais a gente se conecta, né? Quanto mais a gente vai para os nossos registros akáshicos, para os nossos, para a informação que está presente dentro de nós, que a gente veio assim, de tantas e tantas vidas, né? A gente já passou por tantos processos para estar aqui
se conectando com yoga e com autoconhecimento, né? Eu falava nas aulas punyas, em sânscrito são méritos, né? E é preciso de muitos punyas, de muitos méritos para que você entre em contato com o yoga na sua vida. De verdade. Então, assim, todos vocês têm karmas muito bons. Para vocês terem a conexão com o autoconhecimento, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem a vontade, se dispõe a se conhecer e a fazer mudança. Tem muita gente que não tá desperta. E isso não quer dizer que a gente seja melhor, eu seja melhor, você seja melhor que ninguém, absolutamente. Uma das primeiras coisas que a gente aprende nesse processo, né? Cada um tá no seu processo, nesse processo de despertar da consciência. Ninguém é melhor que ninguém, né? Mas assim, tem muita gente que não se propõe a buscar, a aprofundar, né? A evoluir. Tem muita gente. Então, assim, vocês sim, se parabenizem de estarem aqui, de se darem essa oportunidade, né? Se dedicarem esse tempo para a evolução de vocês se interessarem por isso. Tem gente que não se interessa e fala, ai, nossa, tipo, coisa chata. Então, assim, cada um, né, tá num processo e tudo bem, né? Não é assim, desmerecendo o processo de ninguém. Mas assim, a gente precisa acessar o nosso próprio padrão. Eu também, quando eu falei, eu tô viajando nesse negócio de registros acásticos, quanto mais eu já fiz um curso com a Gigi, que é uma das convidadas que eu vou trazer pra vocês, quando eu tava no Havaí até, e eu tava vendo uns negócios, uns documentários que é no Gaia, que é um negócio maravilhoso, que até a Letícia, minha amiga, que é outra convidada que eu vou trazer, ela me passou o login dela, porque assim, quem entendeu inglês, gente, parece assim, é o Netflix da espiritualidade. É muito maravilhoso mesmo, vale muito, muito, muito a pena. E eu tô viajando, assim, eu tô vendo cada coisa que eu falo, ai, finalmente, sabe, assim, quando a gente encontra a tribo, aí você fala, aquilo que aquilo que você acredita, existem pessoas que falam daquilo, né? Isso assim, a gente vivencia bastante no despertar, né? Com pessoas mesmo. Mas eu achei muito legal a forma que eles explicam várias coisas, e essas coisas dos registros acásticos, como se a gente tivesse mesmo um padrão, porque a geometria sagrada, né, que assim, que tá presente em tudo no universo. Se você olhar uma flor, né, se você olhar uma estrela do mar, aí a mandala, né, tipo, vendo um desenho assim, mas tudo, a geometria sagrada, que é uma das coisas que mais me fascina também, há muito tempo ela tá presente em tudo, né, no universo. Essa perfeição dentro da imperfeição, né, mas a geometria sagrada. Se você começar a perceber, você vai perceber a geometria sagrada. Uma flor que você olhe, uma concha, né, fazendo assim, eu acabei de falar, eu sei, mas é só pra vocês visualizarem mesmo assim. E, por exemplo, até uma das meditações que mais fez sucesso no YouTube, que é, inclusive, do Ganesha, que eu falava assim do princípio da ressonância, né, que o mantra, né, o poder vibracional do mantra, o que ele faz? Ele justamente no nível celular e molecular, ele desenha geometrias sagradas, né? Porque o nosso corpo feito de água, a água é um condutor. Então as moléculas elas vão se moldando e isso tem um livro, eu já falei pra vocês sobre isso, de um médico japonês que ele fez experimentos mesmo. E você vê assim, música clássica, mantra, as moléculas de água assim fazendo tipo cristais, assim, sabe? Uma coisa assim muito louca. Aí tipo coloca, sei lá, palavrão, tipo rock pesado, aí fica tipo tudo assim, sabe? Tudo desarmônico assim. Então essa geometria sagrada, ela tá presente em tudo, né? E aí, esse negócio que eu tava vendo do Gaia, tá vendo como as coisas vão indo assim, dos registros acásticos, como se, que nós temos, né, cada um de nós, a gente sabe que a gente tem um propósito aqui, como se fosse um padrão que a gente veio finalizar aqui. Até eles usam a questão do corpo, mente, alma, do triângulo, né, dessa tridimensionalidade que a gente vive. E a gente veio seguir esse padrão. Então, se a gente desvia desse padrão, que é único nosso, né, no nosso registro akáshico, né, na nossa memória, na nossa missão, no nosso dharma e no nosso karma, né,
a gente não evolui, assim, evolui, mas não evolui o que a gente veio evoluir, né? E o que acontece é muito isso, assim, a gente vem de novo, de novo, de novo. O budismo fala que a gente, o número, tomara, nossa, eu até falei, gente, será que é possível? O número de grão de areias é o número de vezes que a gente já veio, assim, né, para encarnações. Eu falo, nossa senhora, eu sabia que era bastante, mas grão de areia é complicado. Então, assim, mas que seja, a gente sabe que a gente vem aqui muitas vezes, a gente já veio. E mesmo a minha mãe, por exemplo, não acredita. Ela fala, filha, tipo, eu falo, tá bom, mãe, você vai morrer e vai pro céu. Cada um tem, tudo bem. Eu não tô, assim, e mesmo se você acredita nisso também, todo respeito de coração, só tô falando que esse é a minha verdade, é o meu entendimento e você absorva o que você sentir dessa informação, né, desse compartilhar. E então, assim, a gente veio e muitas vezes a gente se perde, né, porque às vezes a gente vem de novo e não desperta, né? E aí, outra coisa que eu queria muito importante, lembrei que eu queria falar pra vocês, é dessa coisa que tá acontecendo tudo, né? E como essa crise, a gente sabe, eu sei que vocês já sabem que a crise é oportunidade, que isso é uma coisa muito mais elevada que está acontecendo, apesar do grande desconforto, né? Mas o que é essa crise enorme que está acontecendo no mundo em tantos níveis, tanta coisa ruim, e também quanto maior a sombra, maior a luz, então existe muito despertar, então por isso que eu falo de se fortalecer nessas pessoas, nessa egrégora, nesses seres de luz que estão aqui para nos guiar, sabe? Tem muita coisa boa, vibra, porque tem muito campo denso. Então, se você for vibrar no medo, não que a gente não vá para lá de vez em quando, mas se você for ficar só vibrando nisso, são campos de consciência muito enormes, né? Assim, tipo, vórtices de energia mesmo, campos de consciência. Então, e tá denso, o planeta tá denso. Quem é sensível, né? Cara, eu choro demais, assim, tanto, um dos motivos até que às vezes eu não apareço muito, assim, eu não, emocionalmente, assim, eu tô meio abalada, sabe? Eu tô mais, bem recolhida, já é a minha característica, mas eu fico bem mais assim, eu não sei, tá, montanha-russa de emoções, que nem da última live que eu fiz, né? E essa coisa da crise, o que que é? É esse chacoalhão, porque assim, o que acontece? Se as coisas fossem ficar normais, a gente não ia evoluir. Assim, a gente não ia despertar. E a gente sabe que é uma transição planetária em todos os sentidos, né? De cosmos e a era de aquário. Então tem várias coisas acontecendo que já estavam nos preparando para essa transição, né? O apocalipse, tipo assim, sabe? Todas as coisas que, assim, a gente já sabia que essa transição ia chegar num certo momento. E, na verdade, se não fosse tão forte agora, a gente não ia vir fazer o que a gente veio fazer aqui, entendeu? Então, assim, a crise vai estar sendo muito importante, porque ela tá justamente tirando a gente do automático e falando, olha, essa vidinha que você estava vivendo não foi isso que você veio fazer aqui. Porque a gente já sabia disso, né? Então, assim, a gente vem aqui, como eu falo assim, entre, sei lá, bilhões e bilhões, né, de seres e consciências que poderiam. Você foi o escolhido para estar aqui nessa existência, nessa experiência, né? Então, e a gente já sabia, né? E a gente escolheu a nossa família, e a gente escolheu passar por isso também, né? A gente sabia dos desafios que a gente ia passar, só que aí é aquela coisa, ó, você vai. Uma condição, você vai esquecer de tudo, tá bom? E aí a gente não lembra, né? Às vezes, mas eu tenho certeza que todos nós aqui, e cada vez mais a gente vai lembrar e se reconectar. E essa crise foi pra gente trazer uma chacoalhada mesmo, né? E falar, olha, não é por aí. Esse é o momento de despertar planetário mesmo, né? Então, assim, por mais que seja difícil, desafiador mesmo, é o único momento, é a única forma que a gente poderia para realmente evoluir, porque senão a gente ia demorar muito tempo e não ia dar tempo, né? Porque tá acontecendo todas essas transições assim, então é uma chance, é uma grande chance, né? Que a gente tem de realmente acelerar o nosso processo evolutivo, que senão a gente ia ficar, né, se distraindo, se distraindo, se distraindo, se distraindo. Então é uma coisa assim de chega de distração, né? Essa crise tá aí para você realmente transformar agora, né? E por isso a importância
das práticas, né? Qualquer prática é você trazer essa consciência para você, né? Você trazer essa consciência pro seu processo evolutivo em todos os sentidos, na sua casa, com a sua família, na sua alimentação, nos seus relacionamentos, que as pessoas, né? Tem pessoas... Relacionamento é uma coisa que as pessoas buscam muito, né? Assim, como informação, como conteúdo e como experiência, porque realmente... os relacionamentos e as emoções são as formas que a gente tem para a evolução, além do nosso próprio templo, né, o nosso templo interno e sagrado, que é um instrumento para que você sinta isso e para que você possa compreender e evoluir, né? E por isso a gente tá na terceira dimensão vivenciando essas emoções, porque é aqui que a gente pode experienciar isso e pode transmutar e elevar, né? E ir além, e sair do julgamento, né? Por isso, assim, cuidem do julgamento de vocês, porque realmente é uma das coisas que a gente sempre faz. E por isso que eu falo da consciência. Quando você começa a tomar consciência, você começa a perceber e você começa a deixar o outro ser quem ele é. Cada vez mais eu faço isso e vocês não sabem como isso muda a vida, de verdade. É muito difícil, eu não tô assim, eu tenho muita coisa, eu julgo muito mais a mim mesma do que o outro. É engraçado, mas é verdade. Muito crítica e muitas vezes a gente é assim, a gente é muito autocrítico conosco, né? Mas a gente sabe que também a gente vê, principalmente com a gente, tá? Como a coisa do amor, né? Não adianta você amar o outro e não se amar. Assim, é muito bom você amar o outro, mas assim, então é aquele trabalho interno. Então não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, que é porque eu não julgo o outro e julgo a mim mesmo fortemente, entendeu? Então, assim, realmente a gente veio trabalhar essa questão muito forte, né? Então, começa a perceber, eu faço esse exercício, assim, diariamente, porque a mente julga muito e cada vez menos eu julgo o outro, eu percebo muito isso. E comigo, eu confesso que eu me julgo um pouquinho, mas eu sempre procuro trazer essa coisa de tá tudo bem, né? Assim, não me cobrar, não me culpo, eu dei o meu melhor e sair dessa condição de certo e errado, porque o que mata a gente? Tipo assim, meu, é horrível pro nosso processo evolutivo e para as nossas emoções, é ficar nessa coisa do certo e errado muito forte. Por exemplo, você fez uma coisa, exagerei na comida, ou comi uma coisa que eu não deveria, que é uma coisa que deve estar acontecendo pra muita gente, né? E pra mim também, assim, você sai um pouco do equilíbrio. Aí você se culpa, aí você se cobra, né? Aí você falando, caramba, eu não fiz nada, tipo assim, o dia inteiro, tipo, eu tinha que só escrever, né? Quem escreve deve entender. Às vezes o negócio não sai, ou sei lá, ou a live mesmo eu falo, poxa, meu, eu não consigo fazer uma live por, sei lá, por semana, né? É tanto assim que tantas horas em todos os dias. Então, assim, às vezes a gente se cobra, né? E aí isso que é ruim. A gente tem essa carga emocional diante daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. E esse é o problema. A culpa, a cobrança, é aí que tá a questão, que vai te machucar mesmo, emocionalmente, fisicamente, energeticamente, porque tá tudo interligado, né? Então, essa é a questão, né, da gente também sair um pouco dessa coisa do julgamento, né? E realmente usar essa crise como uma grande oportunidade. Eu sei que vocês já sabem disso também, mas lembrar muito disso, assim, todos os dias e saber que se não fosse isso, foi como um catalisador mesmo, né? Um catalisador no nosso processo evolutivo. A gente ia continuar... E principalmente muitas pessoas que estavam, assim, e eu ainda estão, porque muita gente também, apesar de tudo, continua em certos aspectos bem adormecido, né? Assim, eu vejo, bom, não quero entrar em polêmica, mas assim, enfim, né, de várias coisas, assim, que a pessoa realmente ainda continua adormecida. Pronto, gente, vamos mudar de assunto. Mas eu queria falar muito disso, dessa coisa da crise. Aí falei do campo de consciência, do padrão geométrico que eu vi no documentário e que... uma coisa óbvia, gente, como não tem como fazer essa live sem falar de propósito, né? De propósito que tem a ver com a missão, que tem a ver com o seu Dharma, né?
E também com seu karma, né? Porque dharma e karma são assim complementares. Dharma é a sua missão, né? Aquilo que tá no seu DNA, que tá no seu registro akáshico, que como você veio fazer aqui, no seu padrão geométrico que você veio construir, né? Você é a pecinha do quebra-cabeça cósmico que veio encaixar perfeitamente em algum lugar. E o karma é aquilo que você traz consigo das suas experiências e que não é também castigo, é simplesmente o que você veio aprender. Então, assim, se abrir pro karma, porque mesmo da mesma forma que a crise que tá acontecendo, você fala, nossa senhora, que karma é esse meu que eu vim, tô aqui no meio dessa pandemia. Não, gente, é um karma para você evoluir, porque essas são as circunstâncias que você vai poder evoluir. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E eu sei que no dia a dia, às vezes você fala, é difícil lembrar e fala, putz, grila, meu, cadê essa? Tipo assim, evolução caramba, né? Tipo, e acabou a evolução porque você surtou, e tudo bem surtar também, de vez em quando, né? Mas assim, é se fortalecer e ancorar nisso. Nessa certeza e nessa energia mais elevada, porque realmente assim, o mundo tá tão denso que se você não se fortalece nisso, e foi o que eu falei muito na outra live que eu falei de lidar com as emoções, né? A gente realmente afunda. Afunda e vai pra sombra total, assim. Então, né, é importante essa conexão com o propósito, porque eu acredito, o Dharma, pra mim, na minha vida, ele me curou de muita coisa, né? Eu tenho muitas coisas pra curar ainda, mas eu sempre tive muita insônia e a minha vida foi. Eu deixei o problema, que seria o mensageiro, acabar comigo, assim, no sentido. Isso me desestabilizou emocionalmente até hoje. Eu carrego uns traumas, inclusive medo de ser mãe, assim, por questão do sono, porque foi só eu sei o que é não dormir, e graças a Deus, hoje, eu curei isso em mim. Claro que vez ou outra, eu posso dormir um pouquinho, mas assim, eu já lido melhor com isso, né? E. Só que isso era uma das coisas que, assim, era minha alma me mostrando, assim, meu, e aí, cadê? Tipo assim, cadê aquelas palavras que você veio escrever aqui, sabe? Tanto é que depois que eu comecei a escrever assim, nossa, tipo assim, minha vida mudou e foi tudo que foi vindo, né? Então, por isso que eu acredito, assim, a gente sabe, né, que o desafio, que a dor é um grande mensageiro de mostrar assim, olha, tem alguma coisa que não tá legal, pra nos lembrar, pra falar, meu, eu lembro que você, tipo assim, é o seu corpo ou as circunstâncias gritando pra você falar, meu, lembra, por favor, lembra o que você veio fazer. E a gente não lembra, né? Então, com certeza é essa grande oportunidade, né? Pra gente transformar e mudar e atuar o que a gente veio fazer, o nosso Dharma, a nossa missão. Então, o propósito realmente é super importante. Eu acredito que, pra mim, assim, o que a gente veio aprender na vida, né? O amor, é claro, né? Porque o amor é a base de tudo. O propósito, o que guia o meu propósito é o amor, né? É o amor, principalmente pelo que eu vim fazer. É muito louco, assim, é uma conexão. Eu amo vocês, eu amo o que eu faço, eu amo minha família, mas eu, é a minha conexão com o que eu sinto que eu vim fazer aqui, né? E, e aí, disso tudo, assim, é tudo um desdobramento do amor, né? É uma forma do amor. Mas eu não quero com isso dizer que eu falei isso na minha live do meu curso, né, na live fechada do curso. Eu não quero com isso dizer que assim, você não precisa mudar radicalmente a sua vida pra encontrar seu propósito, porque assim, o mundo, ele precisa de todo mundo, né? Ele precisa do lixeiro que pega seu lixo, ele precisa da pessoa que faz seu café, se você vai numa padaria, que seja, todas as funções, elas são essenciais. E se a pessoa faz aquilo com amor, porque o que acontece muito é as pessoas vivendo completamente alienadas, daqueles não felizes, em automático total, e não que assim, a gente precisa, mundo material, a gente precisa por dinheiro trabalhar e tudo mais, né? Mas assim, às vezes muito distantes daquilo
que vibra para elas. E aí que é a questão de mudar radicalmente, né? Se for o seu caso. Agora, se você tá feliz com o que você faz, né? Porque é aquilo, essencialmente o nosso propósito é evoluir. Não é encontrar o trabalho, que nem pra mim, nesse caso foi a minha manifestação, mas eu sempre soube disso. Por isso que isso pra mim era tão latente. Por isso que eu tive insônia e, né, e o universo falando, ó, cadê? Cadê o que você veio fazer? Então, esse é o meu caso, né? Essa é a minha experiência. E tem gente que eu falei também na live. O propósito é ser mãe, entendeu? É você, tem coisa mais linda de você criar um ser pro mundo, né? Então, assim, é você encontrar aquilo que tá vibrando pra você, né? E aí é isso, é o seu diálogo interno, é você no seu mergulho, é você nos seus registros acásticos, né? E que eu falei, propósito, né? Duas coisas que eu acho essenciais que a gente vai fazer aqui. E a questão da morte, né? E isso também é meio a linha do yoga, tá? Não sei, eu tô falando pra vocês o que eu acredito, mas é muito também o que o yoga fala também do Dharma e da questão da gente se desprender do medo de morrer, né? Do medo como um todo, do medo. Só que o medo dos medos é o medo da morte, né? Então, mesmo nessa situação, medo que as pessoas próximas de vocês morram, ver tanta gente morrendo, medo de você morrer, medo de pessoas ficarem doentes, é o medo da morte, né? É o grande medo. E o que a gente veio fazer aqui nessa encarnação é justamente um dos grandes maiores aprendizados é esse, é você se libertar do medo. Eu falei, tem uns vídeos que eu gravei na Índia e aí eu falo um pouquinho mais, na outra live eu até falei, preciso fazer uma live só conteúdo da Índia pra vocês. Eu tenho muita coisa a ver relacionada a isso pra mim, a minha ida à Índia. Foi um chamado muito forte nesse sentido, inclusive o curso que eu fiz e várias questões que eu vou compartilhar com vocês, minhas mesmo pessoais. E então, assim, todo mundo tem medo da morte. E eu falei até no stories que eu gravei na Índia mesmo, quando a gente desencarna, né, a gente perde a matéria do corpo, que é o nosso instrumento para compreender as emoções, como eu falei, para experienciar a nossa evolução. Então, é muito todos esses campos vibracionais de medo que eu falei para vocês que tem de coisa densa do planeta. Se a gente tá vibrando isso, é para onde a gente vai, porque a gente vira só tipo uma consciência, entendeu? Tipo, vira agora acabou o corpo, agora só tem toda essa energia e a sua consciência, obviamente, que a sua consciência que é o que vem, é a sua consciência que você traz de outras encarnações. Por que a gente vem trabalhar algumas coisas específicas, né? Porque nessa consciência você, né, você deixou de fazer, assim, não deixou de fazer, mas você precisava trabalhar tal coisa, ou trabalhou tal coisa, aí que vem também o seu karma bom também, de boas ações, porque, né, se você se conectou, se você fez o bem, e então tudo vai vir assim, com essa consciência, né, com esse aprendizado, aí com esse corpo que você escolheu, com essa família que você escolheu, né, e então é isso, né, da gente aprender essas duas coisas, e como eu falei, tô aqui assim, gente, o caderninho tá me salvando. Que da última vez também meu computador parou de funcionar e aí eu fiquei sem tópicos e eu falei, o que eu ia falar? E então, como eu falei, achava muito importante falar de propósito, né? Olha, vocês me perdoam, mas eu não tô nem olhando as mensagens porque, eu acabei de ver uma que dura 1 hora e tá, tô vendo agora. Viu como eu fico quando eu tô vendo as mensagens? E porque eu tô falando assim, sem parar. E isso é muito bom, tô feliz. Assim, parei um pouquinho, né? Claro, né, gente? Muito legal. Eu li também esse livro do Prembaba, até acho que umas indicações que eu fiz no YouTube eu falei sobre esse livro. Também quero falar sobre o livro com vocês. É tanta coisa, gente, é tanta coisa. Mas, principalmente essa coisa do propósito, né? Da vulnerabilidade, da gente ter coragem mesmo de ser imperfeito e se jogar pro seu desafio desse momento, não importa o que os outros vão falar, não importa o julgamento do outro, nem aquele seu interno, né? Trabalha dentro de você esse empoderamento, essa capacidade de olhar para aquilo que você tem de melhor, porque é tanta coisa, né? E saber que você é suficiente, I am enough, né?
Vocês estão aprendendo até inglês comigo, tá vendo que maravilha? Também, gente, tô penando aqui. Mas tô melhorando. E também I am everything I wanna be, I am everything I need. Então eu sou tudo o que eu preciso e eu sou tudo o que eu quero ser. Então saber que a gente é suficiente mesmo, e que você já tem tudo que você precisa e que quando você sentir um chamado, né, o insight que vem assim, porque acontece, a gente tem um insight e a gente fala, meu, eu acredito, eu posso fazer tal coisa maravilhosa. Aí, ou a sua mente mesmo já te derruba, efeito dominó, já falando a avalanche de coisas, não vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá, já te sabotando, ou você conta a sua ideia pra uma pessoa, às vezes até uma pessoa super que, tipo, o seu marido, ou sua mãe, aí a pessoa já, nossa, tipo, que viagem, né, tipo, já acaba com você, assim, já enterrou seu sonho. Então, assim, não deixe, porque isso vai acontecer, né, vai acontecer muito. Tenham coragem de escutar aquela voz interna que pode parecer loucura, mas que no final das contas, se você acreditar nessa sementinha, vai florescer coisas muito bonitas. E é assim que acontece, né? Todas as grandes ideias, todos os grandes sonhos, todos os grandes projetos foram coisas assim, né? Loucuras, sementes de loucura plantadas no terreno fértil da consciência cósmica. Olha que legal, adorei. Nem lembro mais o que eu falei. Por isso, gente, falei, nem sabia o que ia canalizar. Eu vou tentar salvar essa live, mas não sei, tô aqui toda descabelada, que maravilha. E aqui faz uma sombra aqui que é uma beleza. Que, como eu falei, aqui são 11 horas. Vamos continuar aqui, que eu queria falar. Será que dá tempo de fazer uma meditação ainda? Quanto tempo tá de live, alguém sabe? Gente, vou tomar uma água que minha garganta tá... Ai, tão legal, eu adoro estar com vocês. Não sei porque eu demoro tanto pra fazer isso. Toda vez eu fico tão feliz de estar com vocês. Olha a sede. Água, gente. Bebam água. Já tem mais de uma hora? Ah, mentira. Eu sei, a última live. Ah, já sei, vou olhar aqui no computador. Ah, não, tá, tem 1h10. A última live. Ai, preciso mesmo, Dai, fazer mais vezes, gente. Nem me fala, eu preciso. Mas eu comecei essa live fazendo a minha confissão, né? De sair da minha zona de conforto, de não quero fazer live. E partir né, pro compartilhar, que é o que eu tenho certeza que, né, mesmo que seja um pouquinho, que vai fazer sentido pra alguém. E se a gente faz com amor, que é uma coisa, realmente, só salva com uma hora. Ai, meu Deus, então vamos terminar essa live. Será que se eu derrubar a live e aí eu faço outra, só pra fazer a meditação? Ou eu faço a meditação outro dia? Deixa eu ver, vocês que vão decidir. Passou uma hora, então acho que não vai cair. Tá. Então tá. Ah, é muito bom mesmo começar domingo com vocês. Amiga! Gente, a Letícia Miyake, a gente vai fazer uma live juntas. Que eu vou trazer, eu falei, vou trazer umas convidadas maravilhosas pra vocês conhecerem. Então tá, eu vou fazer uma honrando todos vocês maravilhosos que estão aqui. Eu vou fazer, acho que não vai cair. Vou fazer, então, uma meditaçãozinha. Meditação, meditação. Aí vocês iam. Eu acho que eu não vou sair e voltar, não. Camila, acho que eu já vou ficar aqui mesmo. A Camila falou sai e volta. Acho que vai ser mais fácil. Eu acho que não vai cair, porque realmente, se passou de uma hora. Eu só assim, o que eu digo, não, eu vou tentar ser breve, porque já passou de uma hora.
Mas. Ai, não fala isso, Vanessa, não vai cair. Será que cai no meio da meditação? Não, vamos materializar que vai ficar durante toda a meditação. E. Porque às vezes é difícil depois recuperar todo mundo que tá aqui, então vou fazer já nessa mesmo. E se vocês estão aqui até agora, fazendo parte dessa energia, porque o que eu falo tem a ver com cada um de vocês aí, a gente vai fazer essa meditação juntos. Então, bom, eu queria falar um monte mais de coisas, com certeza, mas eu vou me. Até falar me comprometer é difícil, olha só, gente, que não é a resistência a fazer lives. Eu vou me comprometer, eu não consigo nem falar, vou comprometer, mas não, vou dar o meu melhor mesmo. Mas vou me comprometer pra fazer mais lives. E vou fazer já. Já tá. Já até falei com as meninas que eu falei das convidadas e tudo mais. Então vamos lá. Vamos todos juntos e conectados. Isso, com certeza. Tem muito assunto. Ai, sempre passa voando com vocês, meus amores. Então vamos se concentrar nesse momento, né? E fechar os olhos. Alinhar a coluna. Deixa os seus ombros girando para cima, para trás e para baixo. Respira profundamente. Vez ou outra eu vou abrir o olho para ver se a live não vai cair, mas vocês permaneçam com os olhos fechados. E por alguns instantes, mergulha na sua respiração. Se conectando com a plenitude desse momento. Sente a sua presença. Percebe-se a sua respiração. Pode acontecer simultaneamente em todo o seu corpo. Percebe se você consegue sentir o seu corpo na totalidade desse instrumento sagrado. Continua com essa respiração cada vez mais profunda. Cada vez mais consciente. Dissolvendo os pensamentos, os julgamentos, e percebendo que existe uma consciência que pode observar tudo o que acontece dentro de você.
Continua respirando e se conectando com essa consciência mais elevada. Que vibra dentro de você, nesse estado de completa presença, onde a mente fica cada vez mais calma, a respiração cada vez mais profunda. A conexão cada vez mais elevada. Você se visualiza sentado sob uma árvore enorme. A árvore mais linda que você já viu, ou mais linda que vem agora para sua mente. Uma árvore com raízes enormes, com caule muito, muito grosso. E você está agora sentado sob essa árvore, sobre essas raízes. Que se entrelaçam e sustentam a árvore da vida. Continua respirando profundamente, sentindo agora a energia que vem da terra, dessa grande árvore. Sente a conexão das suas raízes com as raízes da terra e com essa árvore da vida. Respira profundamente em conexão com a Mãe Terra. Em conexão com Gaia. Sentindo esse momento de transição e transformação planetária. Sentindo tudo o que você precisa saber para atuar a mudança.
para despertar no seu processo evolutivo. E suavemente colocando as suas mãos no chão, onde quer que você esteja, fortalecendo ainda mais a conexão com essas raízes que te nutrem, que te equilibram, que te sustentam. Esse momento de conexão profunda, a energia da árvore da vida conduz a sua consciência ao lugar de muita luz. E toda a sabedoria presente nessa árvore e nas suas raízes e toda a informação presente dentro do seu ser, os seus registros akáshicos, a biblioteca cósmica que existe dentro de você, toda a sabedoria do universo, todo o entendimento, toda a compreensão. Você se lembra você se recorda quem você é verdadeiramente, para além do corpo, dos rótulos, dos papéis que você exerce. Dos padrões que a sociedade te ensinou. Você vai cada vez mais fundo em conexão com essas raízes, com a árvore da vida que abriga toda a informação que você precisa para a sua evolução aqui na Terra. Se abre para receber essa sabedoria que já existe dentro de você. Sem se preocupar se você pode
escutar com clareza agora, ou se essa mensagem vai chegar para você à medida que você repete essa conexão e oferece a sua sincera intenção de se reconectar com as raízes da terra, que pulsam junto com a sua respiração. E continua recebendo toda a clareza que você precisa para suas escolhas. Toda a nutrição que você precisa para o seu ser. E todo o entendimento para o mapa da sua alma, para o seu propósito de vida aqui na Terra. Para a expansão da sua consciência, que retorna agora dessa viagem dentro do cosmos e da árvore da vida. Volta agora para o seu corpo, para esse lugar, para esse momento. E suavemente você faz algum movimento no seu corpo. Dá uma espreguiçada se você quiser. Respira profundamente. Bom, e é isso, queridos. Depois vocês me contem se eu vou conseguir salvar esta live. E aí vocês pode comentar, que eu vou salvar no feed, eu acho. Pode comentar se vocês receberam alguma informação, né? Que às vezes às vezes vem depois, às vezes não vem nada, mas é bem essa coisa de a gente se conectando cada vez mais com essa possibilidade de viajar para dentro de nós mesmos, né? Que é um dos convites desse momento também, eu acredito. Da gente desenvolver essas habilidades que estavam adormecidas, né? Então vai fundo aí dentro de você. Que legal, aí a Fê recebeu. Então eu quero saber, me falem. E é bem legal, é uma coisa que você pode fazer de forma autônoma, sabe? Ninguém precisa te conduzir, é só você fechar os olhos, pedir essa conexão, ir para algum lugar e receber o que já está dentro de você. E cada um de nós é diferente, né? Então ninguém pode. O mapa é seu, para o seu tesouro, né? É isso, amados, muita gratidão. Aqui que horas são? Acho que aqui é meia-noite.
9h30. Então vou dormir com essa energia maravilhosa. E mandem essa live para as pessoas que vocês acharem que possam gostar, né? E na setinha ali embaixo. E comentem mesmo que eu quero saber. E vibrem aí pra gente salvar essa live, tá bom? Muita, muita gratidão, de verdade. Vocês fazem toda a diferença na minha vida, no meu propósito, no meu manifestar. E também amo vocês, amo você, Lelê. E nos vemos em breve com a Letícia Simões, que tá aí também. A gente vai... Aí eu posto sobre o que a gente vai falar. Tá bom? Um beijo. A gente se encontra muito no astral, eu e a Lê. E é isso também, na hora de dormir, mas enfim, conversas para muitas lives, gente. Um beijão. E